A gente vai bater um papinho com Francisca Vânia no Literalmente. Vamos conversar com essa professora de língua portuguesa, também poeta. Me diga uma coisa, Vânia, qual a diferença entre poeta, poetisa? Por que você adotou o termo poeta agora? É bem interessante a sua pergunta. É uma questão de gênero. Com a evolução, como a língua evolui, como as pessoas e a modernidade traz, para firmar essa questão de gênero, para não haver a diferença entre homem e mulher, o poeta e a poetisa, para nivelar a igualdade do poder da poesia, então poeta para a mulher e para o homem. Como é que partiu esse desejo de se tornar escritora? Qual foi a sua influência? O desejo nasce da habilidade, da intimidade, da familiaridade com a leitura e a escrita. Quando você é professor, principalmente de língua portuguesa, que trabalha com a poesia, com a literatura, com o romance e com o universo da leitura de um modo em geral, chega um ponto que você não se satisfaz apenas em trabalhar, em ler e compreender o que é do outro, dos grandes escritores brasileiros. Nasce em você a necessidade de você escrever. É como um filho, é uma gestação. Você começa a gestar mais do que 9 meses e você vai produzindo e de repente o seu livro está pronto. Mas é uma necessidade, não é uma vaidade, é porque a leitura, ela quando penetra, quando ela lhe capacita a enxergar o outro mundo e a beleza das coisas e das pessoas e também as dificuldades e necessidades, você tem necessidade de compartilhar com os outros através da sua escrita. Foi assim que me surgiu essa necessidade de escrita. 7 anos no universo da leitura e você já escreveu vários livros e um que chama a atenção é Das Palavras à Imagem Fílmica, a cartomante pelo viés da psicanálise. Você aí percebe na fala dos personagens, né? Você, na verdade, faz um estudo, uma análise da fala desses personagens e encontra um ponto em comum entre Lacan e Machado de Assis. Como é que você conseguiu fazer essa análise, Vânia? Justamente, mais uma vez reforçando a necessidade da intimidade com a leitura. Só me foi possível construir essa ponte, esse ponto em comum entre Lacan, a psicanálise lacaniana, e Machado de Assis, a literatura de Machado de Assis, particularmente nesse conto, A Cartomante, porque é perceptível, quem conhece Machado de Assis, quem tem leituras profundas machadianas, sabe que Machado de Assis analisa, ele faz uma análise psicológica das personagens. E essa análise, ele vai revelando verdadeiramente quem são aquelas pessoas pelos deslizes na fala. Cada deslize, quando a personagem diz alguma coisa que revela verdadeiramente quem ele é. E é o posicionamento psicanalítico de Lacan, que mostra que a verdade está na fala, não aquela fala premeditada, analisada, que eu pondero ao responder para alguém, mas num deslize, numa brincadeira, então é onde as verdades são plenamente reveladas. Dá para se fazer uma leitura de uma pessoa apenas com o olhar, pelo olhar da pessoa, pelas atitudes dessa pessoa? Eu acredito que sim, porque a leitura, ela não é só a leitura da palavra, tem a leitura fílmica, a leitura imagética, a leitura corporal, a leitura labial. Então quando eu digo eu, qualquer pessoa que tem intimidade com essa leitura da escrita e da palavra e a fílmica, ela é capaz de ler uma pessoa pelo olhar, pelo sorriso, algum murmúrio, um deslize na face que você é capaz de realmente fazer a leitura, se aquela pessoa está dizendo a verdade, se é seu amigo, se realmente tem apreço por sua pessoa. Eu acredito na possibilidade da gente ler o outro, eu creio. Você também escreveu um livro bem interessante que é Ponto e Contraponto, a releitura, né? Como é que você percebeu lendo, se inteirando de várias
de vários assuntos, né? E de repente você começa a fazer uma análise e colocar lá a sua digital. Como é que você, de um fato narrado por outras pessoas, você vai lá e diz, eu penso diferente. Então fala um pouquinho desse ponto e contraponto, né, com, digamos assim, a digital de Francisca Vânia. Exatamente, você foi ao X da questão, que eu acho que o nosso jovem é o que o mundo exige da leitura do nosso jovem. Ele tem que ir lá e deixar a digital dele, que é a compreensão, porque eu só leio realmente quando eu me aproprio de algo, quando eu me torno dono daquele universo. Então, quando eu tomo um ponto, a questão ponto e contraponto. Que ponto eu tomei? Primeiro, como eu amo trabalhar literatura de cordel no ensino médio, em questões sociais, políticas, econômicas e religiosas, eu vou escolhendo alguns cordéis que eu acho de fundamental importância. Entre eles, eu tenho o Caipora, que é também o Curupira, que trata da mitologia, do mundo do imaginário. Tenho a questão do João Vermelho, que é uma história real acontecida em Campina Grande, e tem a história de Sulamita, a rainha de Sabá. Então eu peguei esses 3 pontos. E o que é que eu vou contrapor? Eu vou trazer um novo olhar. João Vermelho, um marchante em Campina Grande, história real, trabalhava, tinha a sua banquinha de vender carnes, próxima ao jornal Correio da Paraíba. E um jornalista muito famoso que defendia as causas injustas em Campina, mexia com gente poderosa. Ele foi morto ao chegar de madrugada no jornal e a população revoltada queria um culpado. Então a polícia diz, foi João Machado, porque ele foi morto a facadas, e João Vermelho trabalhava os instrumentos de trabalho, a menor faca dele era de 7 polegadas, de 12. Ele diz, foi João Machado. E João Vermelho, inocentemente, foi preso e castigado. Davam a comida única dada a João Vermelho era bacalhau e não davam água, e ele dormia no cimento frio. Nesta época Campina Grande era muito fria mesmo, o clima era frio, chovia bastante, e ele cegou na prisão. E depois de cego, com muitos anos, os verdadeiros criminosos foram descobertos. Então eu questiono, qual é a justiça do homem? Faz uma releitura. Uma releitura nessa perspectiva. Como a questão de Sulamita, rainha de Sabá, porque Salomão, o rei mais sábio, um dos reis o rei mais sábio, na Bíblia tem, a sabedoria de Salomão veio desde jovem, quando Jesus perguntou, Salomão, pede o que quiseres e te darei. E ele pediu sabedoria. Mas ele perdeu a sabedoria diante da beleza de uma mulher, a rainha de Sabá. Ele começou a explorar o seu próprio povo, cobrando impostos para dar à rainha Sulamita para construir templos religiosos da sua, lá na África. E a questão do Caipora, que é maravilhosa, do Curupira, que trata do imaginário. Quando um povo reconhece a necessidade de sobrevivência, o povo da Amazônia não tem uma explicação científica, então cria algo para defender o seu mundo de sobrevivência, no caso a floresta. O Curupira, o Caipora, é o mito imaginário que persegue e faz se perder na floresta o devastador da mata. Como é importante a gente poder, né, expressar e colocar o nosso pensamento dentro de algo que aparentemente parece já estar feito, já está pronto, né, fazendo uma releitura. Ponto e contraponto. Outro livro bacana, Eu, as Borboletas nas Asas do Vento. Apesar, né, do tema ser bastante suave, mas é um livro de poesias que trata de dor, de sofrimento, de angústia. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Então, é como você bem disse, a poesia, ela é leve. Ela pode ser leve e pode ser pesada como esta aí, mas a poesia, a arte da escrita poética, ela dá ao poeta o poder de cura, de salvação. A poesia permite que o homem se liberte através das palavras, que ele põe os seus sentimentos mais dolorosos e mais íntimos e partilhe com o público. Por isso o título, Eu,
e as borboletas nas asas do vento. Porque quando alguém partilha aquela dois postes escrita, eu vou ficando leve. Eu vou me tornando como uma borboleta. Já não é mais dor. Depois do texto, o poeta deixou de ser dor. Atormentada, a lua prateada, cúmplice, misteriosa, tão feminina no céu nebuloso, cinzento, de ruídos, sombra, estrondos, vozes, escondidores, tormentos terríveis, prelúdios de uma noite tenebrosa, como a alma feminina ferida, sangrando por amor. A lua revela a mulher, rejeitada, humilhada, transmutada, animal ferido, viajando alucinada, visões temíveis, ventanias, neblina, escuridão, uivos na passagem do tempo. Ah, e o morcego, esse monstro insensível, temível, nojento, que na escuridão profunda abre suas asas enormes, tenebrosas como a noite de horror. Horror do homem, do mundo, das coisas. O horror acorda monstros adormecidos. Raiva, mágoa, frustração, loucura, murmuração, soluços, lágrimas, lamentos intensos, gritos, uivos, sofridos, famintos, sedentos. É a dor, uma dor funesta, tumular, que não cala, que jamais silencia. Morcego incansável, sangrento, terrível, sempre faminto, rasgando meu eu, noite e dia. Mesmo sendo um poema aparentemente, digamos assim, meio que sombrio, né, que reflete um momento realmente de dor na sua vida, mas ao mesmo tempo, como o tema diz, Eu e as Borboletas nas Asas do Vento, totalmente libertador, né? Outro poema bem bacana que você escreveu, aliás, um livro, né, de poemas, é Tecendo Poemas nos Ecos do Eu. Menina, esses seus temas são sempre bem sugestivos, né? Eu queria saber, Francisca Vânia, em relação a essa metáfora, tecendo poemas nos ecos do eu, como é que ele surgiu? Como é que ele foi gerado? Ele foi gerado justamente uma metáfora, como disse você, da própria vida. Do existir, do sentir, do fazer, do ser mulher, do ser mãe, do ser profissional, do ser gente. Então, eles foram se tecendo, ó. A capa é um tear, a linha da vida. A linha, o tear, através do fio do algodão, ele vai formando o tecido. A palavra é o fio da vida. A palavra é o fio que vai tecendo o meu eu. Esse eu que eu compartilho, esse eu que eu retrato, que eu desenho para o mundo. Por isso que é tecendo poemas nos ecos do eu. Porque a palavra é poderosa, é esse fio de vida. Então ela vai retratando aos poucos quem eu sou, a minha vida, o que é a minha poesia, do que ela é feita. E você fez uma costura perfeita aí, que foi Insensatez. Como ela é pequenininha, você pode ler pra gente? Pois não. Porque poesia, gente, sempre é muito bom, sempre muito gostoso de ouvir, né? Pois não. Insensatez. Eu sou toda insensatez no olhar, no falar, no agir, no sentir e principalmente no amar. Insensatez no doar-se completamente, incondicionalmente, a alma ao amar. Gente, lindo, maravilhoso. Agora tem uma aí que também ela foi inspirada, gente, de um jeito que eu acho que deve ter assim, um gostinho diferente, né? É um poema chamado Beijo. Amiga, conta pra gente como é que foi a fonte de inspiração para você falar sobre beijos. É o beijo? É o beijo.
mas a poesia nunca revela a sua fonte. É um dos mistérios, por isso que ela é misteriosa, provocativa. Alguém lhe provocou a ponto de você passar para o papel, não foi? Sobre beijo. Exato. Conta aí um pouquinho. Beijos. Sonho feliz contigo, aos beijos, com lábios tão quentes, cheios de desejo. Teus beijos deliciosos têm gosto, têm vida. São beijos que falam, que gritam na alma. Teus beijos revelam-me os segredos, os mistérios, o encanto de ser mulher. E quem quiser acompanhar, quem quiser ver de perto, ler, folhear, degustar, digamos assim, dos seus livros, dos seus poemas, aonde a gente pode achar os seus livros? Parece até brincadeira, mas é com muito orgulho que eu digo aqui na Livraria do Luiz, porque eu tive a honra de lançar alguns dos livros na Academia Paraibana de Letras. E sempre quem dá o maior apoio aos poetas, aos romancistas, a todo escritor que está lançando na Academia Paraibana de Letras, no Pôr do Sol Literário, sempre a Livraria do Luiz está lá. O autor não se preocupa na vendagem dos livros, nada. Tudo isso fica com responsabilidade de um funcionário daqui. E, consecutivamente, meus livros estão aqui. Por isso, eu indico sempre a Livraria do Luiz para procurar as minhas produções. Agora eu quero encerrar com uma pergunta que não quer calar. Vou aproveitar que você é professora da língua portuguesa e que você desse uma dica para aquelas pessoas que não têm muito interesse por leitura, como despertar o desejo pela leitura em relação a essas pessoas. Enquanto profissional, enquanto professora, eu aprendi. Isso é um aprendizado meu, por isso que eu posso dizer como dica. A gente, quando vai despertar o interesse da leitura, seja de um adolescente, de uma criança, de um adulto, você tem que procurar indicar um livro que provocou em você algo novo, que suscitou em você um fogo, uma ação pela leitura. Então, a leitura que nos move e nos torna leitores proficientes. Leitores proficientes são leituras provocativas, que são capazes de invadir o nosso ser e atingir, seja um ponto qualquer, de reflexão, de crítica, de emoção, de sentimento. Mas a leitura capaz de nos tornar um leitor proficiente é a leitura que, de alguma maneira, mexe com o ser que você se fez ao longo da vida. Então, você não pode, nem como professor, porque é sua responsabilidade, indicar uma leitura por indicar. Quando você vai indicar uma leitura a alguém, você tem que ter a certeza que aquela leitura vai alcançar aquela pessoa de alguma forma. Esse é o grande segredo. Francisca Vânia, muito obrigada por sua participação aqui no Literalmente, literalmentepb@gmail.com. Você será muito bem-vindo.